Yeah. Amém? Podemos começar? Vamos ler um texto bem sugestivo, um texto bem conhecido aqui de todos nós. Lamentações, capítulo 3, verso 21. Anote aí, se você não está com a sua Bíblia. Se você quer marcar, marca aí esse texto para você ler depois com mais atenção. Lamentações, capítulo 3, verso 21. Texto muito conhecido que diz assim: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Vou repetir. Quero trazer à memória o que? Aquilo que pode me dar esperança. Queridos, um famoso escritor chamado Immanuel Kant, ele escreve uma frase muito interessante que diz assim: avalia-se a inteligência de um homem, avalia-se a inteligência de um indivíduo através das quantidades de incertezas que ele é capaz de suportar. Vou repetir: avalia-se a inteligência de um homem através da quantidade de incerteza que ele é capaz de suportar. Queridos, essa frase trata-se de uma grande verdade. De fato, nós avaliamos um homem, uma mulher, através da quantidade de incerteza que ele é capaz de suportar. Nós estamos vivendo tempos de incerteza, estamos vivendo tempos difíceis, tempos que nós não temos certeza de quase nada mais. E neste período de incerteza, neste tempo de incerteza, que nós descobrimos ou nós mostramos quem de fato somos. É neste momento de incerteza que revelamos que tipo de homem eu sou, que tipo de mulher você é. É neste tempo de incerteza que eu revelo quem eu sou. Quantas pessoas, irmãos, que se sucumbiram, que desistiram, que foram ao chão porque não suportaram o peso da incerteza. Quantas pessoas que quando entraram no processo chamado incerteza, não suportaram e desistiram, e pararam no caminho, e voltaram, desistiram. Quantas pessoas, irmãos? Várias. Muitas histórias nós vemos todos os dias nos telejornais, na internet, de pessoas que não suportaram o peso da incerteza e acabaram fazendo uma loucura com a própria vida porque não suportou o peso da incerteza. E há uma frase popular, uma máxima popular muito conhecida que diz assim: na vida a única certeza é você repete do outro lado, a morte. Na vida a única certeza é a morte. De fato, irmãos, nós temos que aprender a conviver com as incertezas. A nossa vida é repleta e recheada de incertezas. Você vai ter que aprender a lidar com ela. Se você quiser que os projetos, os propósitos de Deus para a sua vida se cumpram, você vai precisar aprender a lidar com as incertezas da vida. Você vai precisar aprender a superá-las. Você vai precisar aprender a vencê-las. Aí você vai dizer para mim: Luiz Henrique, para que os projetos de Deus se cumpram na minha vida, eu preciso vencer as incertezas. Cabe uma pergunta: como vencer então em tempos de incertezas? Se a incerteza é a única certeza e para que o projeto de Deus se cumpra na minha vida eu preciso vencê-la, como vencer então em tempos de incerteza? Nós vamos falar bem brevemente hoje, só uma divisão: como vencer em tempos de incerteza. A primeira coisa que você precisa entender: em tempos de incerteza você precisa ter algumas convicções. Entenda, você não vai ter certeza de tudo na vida, você não vai ter certeza de todas as coisas na vida, mas pelo menos algumas convicções você precisa ter firmada dentro de você. Você que está me ouvindo do outro lado, ei, você precisa ter algumas convicções. Por mais que você esteja confuso em muitas coisas, pelo menos algumas convicções você precisa ter. E essas convicções te darão força para vencer em tempos de incerteza. E eu vou falar só sobre uma. Primeira convicção que eu preciso ter em tempos de incerteza, Luiz Henrique: a convicção na suficiência de Cristo Jesus. Em tempos de incerteza, Henrique, eu preciso trazer à memória aquilo que me traz esperança. Aonde está a minha esperança? A minha esperança está na convicção na suficiência de Cristo Jesus. Irmãos, quando você que está do outro lado, você entregou a sua vida a Cristo, muitos em um culto levantaram a mão, outros em um retiro se entregaram a Cristo, outros através da própria live aqui. Talvez eu fale com alguém que se entregou a Cristo na última live. Quando você fez isso, meu irmão, você estava dizendo: olha, Cristo Jesus é suficiente para a minha casa.
Quando você diz assim, olha, eu recebo a Cristo, você está dizendo, Cristo Jesus é suficiente para a minha casa, Cristo Jesus é suficiente para a minha família, Cristo Jesus é suficiente para o meu trabalho, Cristo Jesus é suficiente para a minha vida como um todo. Isso é lindo, é maravilhoso, é muito lindo. O problema está quando a incerteza chega. Quando o processo chamado incerteza chega, nós acabamos a esquecer que acreditamos na convicção de Cristo, na convicção da suficiência de Cristo, e acabamos querer ajudar, acabamos querer dar uma mão a Cristo para resolver os nossos problemas. Eu vou deixar um exemplo simples. Quando você recebeu a Cristo, se entregou a Ele, você diz, Cristo, Tu és suficiente para mim, isso é lindo. Só que a incerteza chegou, e quando a incerteza chegou, você diz, Cristo, olha, está nas Tuas mãos, faça conforme o Teu querer e a Tua vontade. Olha, eu perdi o emprego, faça conforme o Teu querer e a Tua vontade. Olha, Pai, eu não sei como vai ser não sei como vai ser amanhã, eu não sei como que vai ser daqui para frente, e você diz, Pai, está em Tuas mãos. Legal. Porém, no momento seguinte, no momentos depois, nós acabamos pegar o nosso telefone e ligar por 4, 5 pessoas para tentar resolver o nosso problema. Quando você entrega algo na mão de Deus, e por outro lado tenta resolver através das suas forças, você está dizendo, Cristo Jesus sozinho não é suficiente para resolver os meus problemas. Eu preciso da minha network, eu preciso dos meus amigos, eu preciso da minha rede de contatos. Ei, você está dizendo que Cristo não é suficiente para você. Quando você entrega a sua vida, da sua família, do seu filho, do seu pai, da sua mãe, na vida de Cristo Jesus, na mão de Cristo Jesus, e por outro lado você tenta resolver ou ajudar Cristo a resolver com as suas mãos, você está tirando, você está dizendo, Ele não é sozinho, Ele não é suficiente para resolver os meus problemas. Quando você vende o carro para resolver o seu problema que você entregou na mão de Cristo, você está dizendo, Cristo Jesus sozinho não é suficiente. Eu não estou dizendo que se Ele mandar você fazer, você não deve fazer. Se Ele mandar, sim, aí é obediência. Caso contrário, você está tentando ajudar a quem não precisa de ajuda. Cristo Jesus sozinho é suficiente para resolver os seus problemas. Ei, você que está do outro lado, eu quero lançar uma palavra direta ao seu coração. Você que está do outro lado, Cristo Jesus é o suficiente para te livrar dessa situação que você está passando. Você que está me ouvindo aí do outro lado, Cristo Jesus, sem somar nada mais a Ele, somente Cristo Jesus é suficiente para tirar você da situação que você se encontra. Só Cristo Jesus sozinho, Ele é suficiente para resolver o problema lá da sua família, do seu filho, da sua filha. Ei, Cristo Jesus sozinho é suficiente para te alimentar, para te sustentar, para te manter e te colocar de pé. Cristo Jesus é suficiente para a minha e para a sua vida. Entenda isso. Cristo Jesus é suficiente. E quando eu penso nisso, eu tenho dificuldade em entender muitas pessoas que entregam as coisas na mão de Cristo e no momento seguinte tentam ajudar com as suas próprias mãos. Porque para mim não faz sentido uma pessoa achar que existe alguma coisa que o suor humano possa fazer, que o sangue de Cristo Jesus já não fez por você na cruz do Calvário. Ei, não existe nada que o suor humano faça, não existe nada que os braços do Henrique faça, que o sangue de Cristo Jesus não fez por mim na cruz. Ei, tetelestai, está consumado, Ele já fez tudo em Cristo Jesus. Você é mais que vencedor, Cristo é suficiente. Cristo Jesus é suficiente. E eu termino aqui fazendo você lembrar de algo da sua infância. Eu não sei se você é como eu, mas eu gostava muito, e até hoje eu ainda assisto o seriado Chaves. Eu acho que a maioria de vocês que estão do outro lado aí também já assistiram o seriado Chaves. Você lembra daquele episódio em que o Chaves está na sala de aula e ele vai entregar a lição ao professor? Todo mundo entregou a lição, todo mundo já entregou o material ao professor. E agora é a vez do Chaves entregar o material à mão do professor. E toda vez que o Chaves ameaça entregar o material à mão do professor, o professor ameaça pegar o material, o Chaves puxa de volta, diz, calma, eu preciso fazer umas marcações aqui, eu preciso alterar uma coisinha aqui, olha, peraí, falta alguma coisa que eu ainda não fiz, eu preciso fazer. Toda vez que o Chaves ameaça entregar ao professor, ele puxa de volta e diz, calma, eu preciso fazer uma marcação aqui. Irmãos, eu não sei se você consegue perceber como eu percebo, mas isso se parece muito comigo, com você. Nós mesmos, nós cristãos, entregamos a nossa vida a Cristo, entregamos as nossas situações na mão de Cristo, dizemos, Cristo, agora é contigo, faça conforme o teu querer e a tua vontade. E quando Cristo ameaça pegar o caderno para fazer algumas alterações, para fazer algumas correções, para fazer algumas mudanças, você puxa o caderno de volta e diz, não, calma, tem alguma coisa que eu ainda não fiz que eu preciso fazer. Calma, olha, existe alguma coisinha que eu ainda não marquei, eu preciso marcar. Olha, tem alguma coisa que eu ainda não vivi, que eu ainda preciso viver. Ei, deixa eu dizer para você, essas
situação vai passar. O dia que você entregar o caderno na mão dele, deixar ele fazer conforme a tua querer e a tua vontade. Ei, Chaves que está me ouvindo do outro lado, para de puxar o caderno na mão do professor, deixa ele corrigir, deixa ele fazer conforme a sua vontade, deixa na mão de Cristo, porque Cristo Jesus sozinho é suficiente. Amém? Posso orar? Você já deixou o seu pedido de oração aí? Vai nos comentários, comente qual parte da mensagem você mais gostou. Marque no seu caderno, marque nos seus corações. Ei, você precisa ter a convicção de que Cristo é suficiente. Só assim você sairá dessa situação. Ele não precisa da sua mãozinha, não precisa da tua ajuda. Se ele precisar de alguma coisa, ele vai te dar uma orientação. Caso contrário, descanse, porque ele é suficiente. Deixa sua mensagem aí, eu vou estar orando por você. Eu vou orar, enquanto isso o Luiz vai preparar as mensagens, isso, né? E eu vou orar por você. Senhor Jesus, muito obrigado mais uma vez, Pai. Muito obrigado por esta palavra, muito obrigado por estes momentos, por estes minutos. Muito obrigado, Senhor, por poder falar com os seus filhos que estão do outro lado. Senhor Jesus, que esta palavra vá de encontro ao coração deles, Pai, e os façam entender que nós só vencemos esses tempos difíceis, tempos de incerteza, trazendo a memória, a convicção de que Tu é suficiente para nós. Pai, o meu ouvinte que está do outro lado, lá no outro lado da internet, no seu celular, na sua casa, com o carro parado no meio da rua, não sei onde ele está. Pai querido, eu peço ao Senhor que vá ao encontro ao coração dele e traga essa convicção de volta ao coração do seu filho, a convicção de que Cristo é suficiente. Pessoas que saíram, Pai, hoje de casa perturbadas, pode-se dizer. Pessoas que saíram de casa, Pai, com a cabeça a mil, com vários problemas, sem saber como resolver. Pai, faça ela lembrar que o Senhor é suficiente, que o Senhor tem poder para fazer e sozinho o Senhor fará. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, traga essa convicção aos nossos corações, tranquilize os corações de nossos irmãos que estão do outro lado. Pai, traga a esperança de volta. Quando, Pai, a incerteza vier, eu vou trazer à memória aquilo que me traz a esperança, e a minha esperança está na convicção de quem o Senhor é. Em nome de Jesus eu peço a isso, eu agradeço. Amém.